Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou meditar com você hoje Mateus 17, 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Interessante, quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. O que isso significa? Que um cristão não deve viver alienado no mundo. O cristão também, ele tem que obedecer às leis deste mundo. Então não é porque eu sou cristão que eu não pago imposto. Não é porque eu sou cristão que eu não tenho que obedecer às leis deste mundo. Eu tenho que obedecer às leis. A gente está neste mundo e a gente precisa obedecer às leis. Claro, as leis que não vão contra a vontade de Deus, as leis que ajudam o bom andamento da sociedade. Por exemplo, você não pode furar você não pode passar por um farol vermelho. Isso é uma lei. Mas essa lei quer impedir que a sua vida seja prejudicada e a vida de outras pessoas. Então é uma lei boa, nós temos que seguir. Agora, eu sou cristão, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Um cristão, portanto, não vive alienado ao mundo que vive. O cristão, ele também é aquele que cumpre as leis cívicas. Pedro está dizendo, ele paga sim o imposto. Veja, Jesus dava esse exemplo, Jesus pagava o imposto. Então, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Parece aqui que nem Jesus nem Pedro tinha dinheiro para pagar esse imposto. Eles eram pobres. Eles viviam pregando a palavra de Deus para tudo que é lado. Viviam da providência. Viviam do que as pessoas davam. Jesus faz um milagre, inclusive. Não que Jesus despreze as leis civis. Então porque parece que Jesus não queria pagar, né? Então não é que Jesus está desprezando a lei civil. É que Jesus, ele estava centrado na vontade de Deus. Escuta o que eu estou te falando agora. Fazer as leis, obedecer às leis deste mundo é importante, obedecer às leis deste mundo é importante, mas mais importante que isso é obedecer às leis de Deus. Jesus meio que não tinha pagado o imposto ainda porque ele estava centrado em outra coisa. Essa palavra quer nos mostrar isso. Jesus era totalmente focado em cumprir a vontade do Pai. Esse era o foco dele. Mas para não escandalizar, claro, vai lá, fez um milagre e paga lá o imposto para mim e para você. Qual era a vontade do Pai para Jesus? Era nisso que ele estava centrado. E o começo do evangelho de hoje nos diz qual era a vontade do Pai para Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava focado nesta missão. Esta era a missão que Jesus estava focado. Sim, pagar imposto, fazer as coisas deste mundo, obedecer às leis civis é importante, mas mais importante que tudo isso é estarmos focados na vontade de Deus, porque tem gente que é o contrário, obedece todas as leis do mundo, mas não obedece às leis de Deus.
A pandemia mostrou isso aí, né? Era a lei. Tem que usar máscara, tem que usar álcool gel. Todo mundo usava álcool, a maioria das pessoas, máscara e álcool gel. Todo mundo obedeceu. Era uma lei. Era uma lei. Claro, para ajudar, aquela coisa toda, né? Só que esse mesmo que é capaz de obedecer à lei civil, muitas vezes não obedeceu não obedece à lei da igreja. Aí quando a igreja pede, faça isso, não, isso eu não vou fazer não. Então eu obedeço às leis civis, mas não obedeço às leis de Deus, está errado. Então nós devemos cumprir sim com as obrigações deste mundo, mas esse evangelho nos ensina que o mais importante é estarmos centrados na lei de Deus. Mais importante que as leis desta terra são as leis de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.